Ao longo dos anos, a humanidade vem se questionando qual é o seu lugar no universo. Essas perguntas nos levaram a pensamentos mais profundos do tipo: será que existem outros como nós por aí? Há vida fora da Terra? Talvez essa resposta esteja em nosso próprio sistema solar. Antigamente, pensava-se que os planetas Marte e Vênus eram lar de civilizações extraterrestres. Entretanto, os dois planetas se mostraram catastróficos para a existência de vida molecular como conhecemos. Vênus é um planeta atormentado por rajadas de raios, temperaturas de 400 graus Celsius, tempestades ácidas com chuvas de ácido sulfúrico, vulcões expelindo líquidos ferventes, ou seja, o planeta é um verdadeiro efeito estufa. Já o planeta Marte apresenta temperaturas mais baixas, tendo como principais componentes o gás carbônico e o óxido de ferro. Algumas evidências apontam que em algum momento partes do planeta vermelho poderia haver água líquida. Contudo, evidentemente, não é nada se compararmos a um rio comum encontrado em nosso planeta. Mas não é o fim de tudo. Os planetas mais tempestuosos do sistema solar, no qual os cientistas acreditavam ser impossíveis de abrigar vida, pode, de fato, ser lar de criaturas biológicas complexas ou até simples. Por exemplo, Júpiter e Netuno. Você deve estar se perguntando, mas esses planetas não são gasosos? Sem uma superfície sólida? Mas para falar de biologia com propriedade, nada melhor do que um professor, Patrick, do canal Biolodúvidas. Fala pessoal, eu sou o Patrick, professor de Biologia, e a convite do Wagner vim aqui no canal Casos Ufológicos dizer para você o seguinte, que na verdade, segundo esse esquema, os planetas gasosos possuem 3 camadas básicas, que são elas: uma atmosfera gasosa, um manto líquido e um núcleo rochoso. Vamos começar com o planeta Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar e tem cerca de 63 luas. Sua principal composição gasosa é o hidrogênio e o hélio, mas possui outros compostos, como o fósforo, o silício, o carbono, o cálcio, o enxofre e outros, além de um pouco de flúor. Há também moléculas básicas, como a água, a amônia, o metano e alguns ácidos e sais. Esse gráfico é baseado em uma recente descoberta de gases nobres, ou seja, elementos que tendem a não reagir de maneira natural, podendo inclusive reagir com outros elementos. Por muita pressão, descobriu-se que o hélio pode reagir com o sódio, formando um composto chamado de elitrato de sódio. As pressões para o planeta Júpiter podem fornecer não só esse, mas também milhares de outros compostos essenciais para a vida que conhecemos ou para a vida que não conhecemos. A vida que conhecemos tem como principal composto o carbono, depois o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o ferro, dentre outros. Em Júpiter, os oceanos de hidrogênio metálico podem ser um ensopado desses elementos. Por exemplo, o hélio poderia substituir o hidrogênio no açúcar que conhecemos, formando outro composto bizarro. O elitrato de sódio poderia reagir com diversos ácidos forjados no interior do planeta, construindo outras moléculas complexas, como o carbonato de hélio ou formar o carboelitratos. Bem, Patrick, de acordo com Carl Sagan, as formas de vida no planeta Júpiter seriam como balões de gás, ou semelhantes às águas vivas. Elas estariam flutuando nas nuvens, utilizando o gás para se locomover. Poderia haver também pequenas bactérias sintetizando os compostos para estabilizar a vida em Júpiter. Os fitoplânctons que fizeram nosso planeta lançando oxigênio para transformar as moléculas de ozônio e possibilitar a vida fora da água. Galera, mas a pergunta é a seguinte: essa sopa de elementos químicos poderia gerar algo que chamamos de ser vivo? Agora vamos falar do planeta Netuno. Este é diferente de Júpiter, quanto em tamanho, formação de moléculas e possui um dos maiores, se não o maior oceano de água do sistema solar. Em seu manto há muita água, metano, amônia e hidrocarbonetos,
além de cálcio e sódio. Isso foi devido ao bombardeamento de meteoritos de cálcio e sódio no planeta, que fornecem energia e calor. Segundo uma pesquisadora que trabalhou no projeto Voyager 2, os oceanos de Netuno podem ter muito calor e tantos elementos poderiam formar moléculas para a vida. Os oceanos de Netuno poderiam ser o lar de animais como arraias ou peixes bizarros, inclusive com certas semelhanças com a Terra. Há outros corpos no sistema solar que também são fortes candidatos a abrigar vida. Por exemplo, a Lua Europa de Júpiter, que abriga um enorme oceano abaixo da camada de gelo. A Titã e o Encélado de Saturno, que tem certas semelhanças com a Europa e o Tritão de Netuno. Pois é, Patrick, como dissemos, tudo isso está no campo hipotético. Só haverá confirmação quando realmente nossa tecnologia for avançada, capaz de vencer as pressões atmosféricas dos gigantes gasosos. Mas leve em consideração que com apenas 10 metros quadrados de hidrogênio líquido metálico de Júpiter, junto com os raios e relâmpagos de milhões de volts, poderia fornecer mais energia elétrica do que todas as usinas conhecidas da Terra e ainda formar moléculas complexas. Sim, é bem possível que exista vida lá. Porém, enquanto aguardamos as novas descobertas, vamos torcer para que a sonda Juno consiga captar algum rugido ou eco produzido por seres vivos. Mas e você? O que acha? Não esqueça o like, compartilhe este vídeo para fortalecer a nossa amizade. Um forte abraço e até mais!